Olá, gestores e empreendedores! Estamos hoje com o tema descontrole emocional. É uma das grandes falhas na gestão no dia a dia. O desafio de manter sob um certo controle as nossas emoções é muito grande para a maioria das pessoas, seja no ambiente familiar, seja em grupos específicos ou mesmo nos negócios. Então é um gargalo muito desafiador. A questão emocional sempre exige um esforço muito grande, porque nós, na essência, somos seres emocionais. Alguns mais, outros menos. Alguns de um modo, outros de um modo diferente. Cada um com os seus interesses, com a sua história, com as suas experiências, com o seu temperamento. E assim, nas relações cotidianas, nós agimos e reagimos baseado nas nossas emoções. Daniel Goleman já escreveu o livro sobre inteligência emocional. Então, para nós desenvolvermos essa inteligência emocional, o grande desafio é nós estarmos preparados para sabermos quais os impactos e quais as influências que as emoções têm sobre nós no dia a dia. O que realmente te tira do eixo? O que mexe com você? Qual é a reação que você tem diante de determinadas situações? Por que você está se incomodando ou tem um incômodo mais profundo sobre determinadas situações? Então, analisar a questão dos incômodos, das preocupações, dos medos, da insegurança, traz pistas para nós compreendermos melhor as nossas emoções, as nossas questões do dia a dia que nos tiram do eixo. Mas a grande pergunta é: como lidar com tudo isso? Como nós enfrentamos melhor as pressões do dia a dia? Porque todos nós estamos sujeitos a determinadas pressões, ao descontrole emocional de outras pessoas que não estão no momento tão bem. Às vezes somos nós mesmos que não estamos num dia muito legal e temos alguns descontroles ligados aos problemas que nós enfrentamos naquela noite ou nos últimos dias. Então, a técnica principal que eu posso sugerir e que eu tenho aplicado no meu dia a dia e que faz muita diferença para você fazer uma gestão emocional mais eficiente está ligado com a respiração. Parece simples, óbvio, mas muitas vezes no dia a dia nós não estamos atentos para respirarmos adequadamente, principalmente quando nós estamos diante de pressões, de momentos críticos e aonde tendemos a agir por impulso. Então, para nós reduzirmos a impulsividade, o reflexo imediato e termos uma tranquilidade maior antes de respondermos alguém, nós precisamos aprofundar a nossa respiração, o famoso contar até 10. Ou se não der até 10, no mínimo contar até 3. Então, esse é o desafio. Contar até 3, 5, 8, 10, para que você consiga oxigenar o seu cérebro e também baixar a adrenalina no sangue. Então, isso não é uma explicação apenas minha, isto é conhecido, isso é amplamente difundido, só que nós precisamos ter disciplina e lembrar disso no nosso dia a dia. Nós estamos em momentos de tensão e esquecemos de respirar com maior profundidade e assim nós recuperamos o nosso raciocínio, a lógica, entendemos melhor as informações, interpretamos melhor as questões e assim nós conseguimos nos posicionar de modo mais adequado.
A maioria das pessoas com as quais eu convivo nesses 30 anos de assessoria empresarial, ou que eu já convivi nesse período todo, dos problemas, principalmente de diretores, gestores, estão ligados a questões emocionais. Das pessoas comentarem: eu não gostaria de ter tomado a decisão naquele momento, eu não gostaria de ter falado daquele modo. Agora eu estou percebendo o estrago que foi criado em função da minha manifestação inadequada em determinado momento. E assim a pessoa reconhece que realmente teve impacto a sua reação emocional sobre os outros. Porém, esse reconhecimento normalmente é tardio, ele vem atrasado. E assim, nós temos aquela questão fundamental que faz parte da gestão emocional, que é pedir desculpas, que é recuar, sermos éticos, sermos transparentes, assumirmos as nossas falhas, e aí nós já estamos abrindo o caminho para a recomposição, para um diálogo mais equilibrado e assim amenizarmos as pressões e as tensões. Todos nós sentimos e percebemos as nossas emoções, porém nós não estamos preparados para fazer o adequado gerenciamento dessas emoções. E assim nós temos aqueles momentos mais críticos e nós realmente influenciamos de maneira inadequada as decisões de outras pessoas, mesmo o comportamento nosso influencia como aquele ambiente se desenvolve no dia a dia e traz um desequilíbrio e começa a trazer repercussões nos relacionamentos. Ou seja, as relações ficam prejudicadas, o fluxo de trabalho não segue em ritmo natural, porque as pessoas estão mexidas, vamos dizer assim, emocionalmente. Então, algumas pessoas reagem pelo silêncio, ficam muito silenciosas, engolindo as informações, trazendo para dentro, não expressando e não eliminando as dúvidas, e essa introspecção ela é saudável para reavaliar, para reconsiderar determinadas questões, mas quando é feita em excesso, gera desequilíbrio, gera um mal-estar e pode trazer inclusive repercussões no físico, com consequências na saúde física, como dor de cabeça, insônia, a questão até da alimentação, do nosso jeito de se comunicar no dia a dia, da nossa gesticulação, do nosso nervosismo e assim outros problemas de saúde podem surgir em função dessa emoção contida em excesso. Por outro lado, nós não temos o direito e não podemos esbravejar, trazer para a presença de todos, né, as nossas insatisfações, as nossas reclamações e desabafar, né, de modo inadequado. É necessário se expressar de maneira assertiva, de maneira mais equilibrada. É necessário expressar, é necessário colocar para fora. Só que nós precisamos ter uma dosificação neste processo. Então a gente vai conversando e vai percebendo que o nosso desafio é essa dosificação, essa ponderação, para nós termos uma gestão mais equilibrada das nossas emoções. Esse desafio, se fosse simples, já estaria resolvido pela maioria das pessoas. Mas nós sabemos que temos muitos sofrimentos, muitas angústias, muitas depressões, inclusive, que surgem, que se mantêm ao longo do tempo pela má gestão das emoções. É essa incapacidade de respirar adequadamente, de dialogar com mais ponderação, de pedir desculpas e de recuar quando há falhas,
para que nós possamos, então, fazer esse movimento saudável de troca de experiências, que trazem um certo alívio e nós começarmos a entender o ponto de vista do outro, percebermos que nós conseguiremos uma manifestação mais alinhada, mais objetiva e com isso influenciarmos de uma maneira mais positiva. Como é difícil trabalharmos num ambiente cujo clima organizacional está ruim, ou mesmo como é difícil conviver na família quando o ambiente está pesado. Então, é responsabilidade nossa no dia a dia de uma manifestação mais coerente, mais equilibrada, com princípios, desenvolvendo valores e tendo realmente uma intenção positiva de ajudar os outros. Isso traz um alívio e melhora o clima em qualquer ambiente. E nós, enquanto gestores, enquanto líderes, somos responsáveis para influenciarmos de modo positivo através das nossas energias, através da nossa manifestação, através das nossas palavras, de modo positivo, de maneira saudável, para construirmos um ambiente que traga grandes inspirações, que traga mais resultados, mais motivação para todos continuarem nesse crescimento. Todos nós sabemos que estamos em evolução na parte emocional e nós, quando tivermos maior compreensão, quando houver um descontrole, um desequilíbrio, uma dificuldade emocional de outra pessoa, nós conseguiremos também contribuir através das autossuperações que nós já fizemos. Podemos contribuir com o nosso colega, com a pessoa que está ao nosso lado. Que tal você aplicar tal técnica, proceder desse modo? Eu também já passei por isso. Essa empatia acaba gerando uma parceria positiva, a pessoa se sente mais aliviada e se sente ouvida e com isso ela conseguirá dar os próximos passos. Para finalizar, sugiro também uma técnica que eu chamo de CEP, que é avaliar o contexto. C vem de contexto, o E vem de escolha e o P de posicionamento. Então, nós avaliando melhor o contexto, vendo as ações e reações emocionais das pessoas, como que está aquele ambiente, quais são as informações presentes, se eu tenho a informação clara de todas as informações, aí sim eu consigo definir uma escolha, um caminho de manifestação. Aí, se eu respirar e tiver um pouquinho mais de calma, eu consigo definir escolhas mais adequadas. Eu consigo traçar um caminho mais tranquilo para interagir com os outros e não aquela reação impulsiva, emocional, que cria estragos tanto para si mesmo como para as demais pessoas que estão envolvidas naquele contexto. Então, se eu analisar este contexto de modo mais adequado e definir uma estratégia das informações, da comunicação, eu vou conseguir ter um posicionamento mais assertivo, mais preciso, mais equilibrado. E aí o nosso relacionamento tende a ser mais positivo, tende a ser mais tranquilo. E aí isso traz uma certa lucidez, uma certa questão de racionalidade. E essa racionalidade, ela é desenvolvida quando nós trazemos para o nosso cérebro, para a nossa questão mais mental, um raciocínio, uma elaboração de todos os nossos processos mentais. Nós deixamos para um segundo plano o sentimento, não é um segundo plano, né? Mas nós processamos melhor os nossos sentimentos, as nossas questões emocionais que estão ligados mais à parte peitoral e ao coração. Então, toda vez que nós conseguimos elevar os nossos sentimentos, processando com calma, avaliando e interpretando esses sentimentos,
essas questões emocionais envolvidas e conseguirmos trazer isso para a razão, para uma análise, para um discernimento, nós estaremos mais lúcidos e conseguiremos influenciar de modo positivo o nosso ambiente familiar e o nosso ambiente de trabalho. Em última instância, seremos mais felizes e estaremos com uma sensação de que estamos colaborando e contribuindo para um crescimento de todos. Vamos em frente, curta o nosso canal, nós sempre estaremos trazendo dicas importantes para transformar pessoas e empreendimentos pensando na melhoria contínua e principalmente na continuidade e longevidade dos negócios. Então se inscreva, compartilhe esse vídeo e vamos em frente. A evolução é sempre construída dia a dia.